Salve, salve, rapaziada, chegando para mais um vídeo aqui no canal. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, meu amigo, minha amiga palmeirense. Chegando para comentar essa grande vitória do Verdão fora de casa contra o Botafogo, a 8ª nesse Campeonato Brasileiro. Palmeiras o melhor visitante do campeonato, numa partida na qual eu não assisti e vou contar o motivo se você não sabe. Coloquei ontem aqui no meu canal, na aba de comunidades, coloquei no meu Twitter também, nas minhas redes sociais, que não assisti o jogo pois estava no hospital com a minha avó. Então, de antemão, já peço aí pra você, meu amigo, minha amiga, que mande boas vibrações. Afinal de contas, estamos passando por um momento difícil. Ela está com 88 anos, com pneumonia, enfim, está internada. E é um momento difícil para toda a família, sobretudo para o meu pai, um grande palmeirense. Então, peço a todos encarecidamente que mandem boas vibrações, orações, rezas, enfim, qual for a sua fé. Enfim, toda ajuda e toda energia positiva sempre é bem-vinda. E por conta disso não assisti a partida, estava no hospital no momento que a partida estava acontecendo, e quando cheguei em casa, já tarde da noite, fui conferir as análises, fui conferir os melhores momentos, os comentários, e depois assisti e revi algumas partes do jogo, e pude constatar algumas coisas, que eu até anotei aqui, né? O Palmeiras entrou em campo com uma formação diferente, mas com a mesma estrutura, tentando repetir o que foi feito na quinta-feira em Lima, no Peru, contra o Universitário. O Palmeiras fez talvez um dos melhores jogos do ano. Ah, Felipe, mas era um Universitário, um time muito fraco, etc e tal. Cara, tem muitos times aí brasileiros que tiveram dificuldades contra equipes bem fracas em competições sul-americanas, sobretudo nesse ano. Não vou precisar aqui ficar lembrando, né? Já fiz isso no último vídeo. Inclusive, um disclaimer aqui, uma pausa. Agradecer os 8.000 inscritos. 2 meses de canal, 8.000 inscritos. Eu tô muito, muito, muito feliz mesmo com vocês. Com quem tá chegando novo aqui no canal, gostando bastante, mandando seu comentário, enfim. Eu tô bem feliz. Tô bem feliz mesmo com o resultado do canal, que eu tinha certa dúvida, assim, né? Pô, será que vale a pena fazer um canal, falar do Palmeiras e tal? E confesso pra vocês que falar do Palmeiras tem sido talvez o melhor momento do meu dia, seja pro bem do Palmeiras, ou seja quando a gente precisa criticar. Inclusive, esse é um bom gancho pra gente falar sobre o jogo, porque eu acho que chegou, gente, o momento da gente cessar fogo, sabe? O Palmeiras vinha numa mini crise aí após a eliminação pro Corinthians, o Palmeiras vinha num momento conturbado internamente, com protesto da torcida, com xingamento ao Abel Ferreira, com várias críticas ao trabalho do Abel e à postura do Abel. Críticas essas que eu mesmo fiz e muita gente fez, e na minha opinião, críticas extremamente válidas e cabíveis ao momento. Ponto. Agora, eu acho que é hora da gente olhar pra frente. Agora, eu acho que é hora da gente se unir, como eu disse aqui no meu último vídeo. E cobrei o Abel justamente por esse discurso de união. Um discurso de todo mundo dar as mãos e, cara, olhar para isso aqui, ó, que é o mais importante. Sempre vai ser o mais importante. Isso vai ser o mais importante. É o nosso clube, é o nosso símbolo, as nossas cores. Nós temos que focar nisso, o bem da Sociedade Esportiva Palmeiras. E se o bem da Sociedade Esportiva Palmeiras for com o Abel, sem o Abel, com a Leila, sem a Leila, com o Barros, sem o Barros, cara, não importa. Se for com eles, vamos com eles. Vamos aqui sempre apontar as críticas, vamos aqui sempre analisar de uma forma que o torcedor mais emocionado, aquele torcedor que olha sempre pro lado positivo de tudo, acha que sempre tem uma perseguição, cara, vamos sempre colocar o dedo na ferida quando tiver que colocar, mas vamos também elogiar quando tiver que elogiar. Porque senão vira um canal enviesado, e eu não sou enviesado, pode ter certeza, não sou. Eu sou palmeirense. Às vezes mais crítico, às vezes menos crítico, e assim segue a vida. E ontem, pelo que eu vi, o Palmeiras repetiu, o Abel tentou repetir a escalação, pelo menos a estrutura, né, mudando alguns nomes, promovendo a estreia do Kelvin, que, assim, pelo que eu vi, não comprometeu, pelo contrário, foi até bem em alguns momentos. Colocando de volta o Murilo na zaga, mas infelizmente esse tem sido o Murilo. Eu sei que é
cruel, mas assim, alguém tem que explicar também do departamento médico do Palmeiras por que o Murilo não consegue ter uma sequência. Voltou depois de quase 2 meses de uma lesão muscular e sofreu de novo uma lesão muscular, saiu machucado. Entrou o Fux e foi muito bem também. Mas a gente fica com o pé atrás do Fux, que é outro também que teve lesão muscular já nessa temporada. Meio de campo com Aníbal, com Lucas Evangelista, Felipe Anderson mais pela esquerda e o Facundo Torres pela direita, na frente com Flaco Lopes e Vitor Roque. Facundo, assim, pelo que eu vi também, muito mal. Mais uma vez, aquele Facundo que a gente vem criticando aqui no canal e outros palmeirenses também em outros lugares criticam, um Facundo burocrático. Toque para trás, muito erro de passe, falta de iniciativa. E o Felipe Anderson, por incrível que pareça, talvez tenha feito uma das suas melhores partidas com a camisa do Palmeiras, marca o seu primeiro gol no ano, um gol importante, mas muitos mesmo, que eu vi e que li, dizendo que Abel, mais uma vez, subutilizou o Felipe Anderson, colocando-o como um assistente de lateral do Piquerez. Piquerez que, pelo mapa de calor que eu vi do SofaScore, jogou mais por dentro, como uma espécie de volante ali pelo lado esquerdo, e o Felipe Anderson fazendo, durante boa parte do jogo, a função de lateral esquerdo. Então, cara, assim, em vários momentos do jogo, alguns melhores momentos que eu vi também, alguns lances e tal, o Felipe Anderson demonstra uma técnica absurda, algo que a gente já viu, um cara frio, um cara que acalma, que cadencia o jogo. Será que o Abel Ferreira não pode utilizá-lo mais à frente? Não pode utilizá-lo como um meia? Ou num esquema diferente? Perto do gol? Porque assim, o lance do gol é muito bonito. Um passe do Flaco Lopes de primeira para o Vitor Roque e um tapa do Vitor de primeira também para o Felipe Anderson no corpo, tirar o Barbosa da jogada e sair frente a frente com o John e finalizar como um centroavante, assim, tirando do goleiro, cabeça erguida, olhando para o gol, fazendo gol importantíssimo para a vitória do Palmeiras. Logo ali no final do primeiro tempo conseguiu marcar esse gol, depois o Palmeiras volta, tem até uma chance com o Vitor Roque, o John faz uma belíssima defesa, e aí depois, surpreendentemente, o Abel recua o Palmeiras inteiro muito cedo, cria ali uma trincheira à frente da própria área e não deixa o Botafogo misto, o Botafogo pensando em Quito, pensando na LDU, não deixa o Botafogo crescer no jogo. O Palmeiras se defendeu bem, mas achei desnecessária a estratégia de recuar o time muito cedo e tirar os principais jogadores, visto que na quinta-feira o Palmeiras vai apenas cumprir tabela, né, gente? O Palmeiras já está classificado para as quartas de final da Libertadores, foi o primeiro clube a se classificar aí na rodada de ida das oitavas de final. O Palmeiras garantiu 4-0 fora de casa contra o fraco Universitário, fraco porque o Palmeiras transformou ele em fraco, aniquilou o time peruano no estágio da final da Libertadores deste ano. Então, cara, assim, não precisava tirar o Vitor Roque, não precisava tirar Flaco, não precisava tirar Felipe Anderson, poderia ter mantido a estrutura do Palmeiras e ido pra cima e ter feito pelo menos mais um gol, que poderia ter saído no final num contra-ataque muito bem puxado pelo Maurício, num passe pro Alan, e o cruzamento pro Luigi, que assim, muitas críticas ao Luigi, assim, muitas críticas. E pelo que eu vi dos lances, cara, tem algum problema com o Luigi, não consegue correr. Um garoto não consegue correr. Não consegue correr. E assim, fica aquela dúvida, pô, será que o Luigi é tudo isso mesmo que a gente imaginou que ele fosse? Fica uma dúvida também. Afinal de contas, o Tales tá de malas prontas pra Grécia, vai pro Olympiacos. E quem vai ser o reserva? Já que o Flaco vai ser titular junto com o Vitor Roque. E o Flaco não é centroavante. Descobrimos agora, né? Quer dizer, óbvio que é com ironia. O Abel descobriu agora. O Flaco é muito mais um segundo atacante, que faz, por vezes, a função de 10, que joga de frente pro gol, não de costas. E ontem o Palmeiras pecou, pelo que eu vi também, em vários momentos do jogo, em espaçar a dupla Flaco e Vitor do restante do time, que ficou um pouco mais atrás, numa espécie de bloco, deixando um buraco no meio de campo e prejudicando
a retenção de bola no campo de ataque. Então, assim, o que eu vejo é hora de olhar para frente, é hora da gente seguir em frente, é hora de olhar para a temporada e fazer com que a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil e a perda do título paulista também para o Corinthians sejam apenas um acidente de percurso na temporada. Que a gente chegue em dezembro, campeão da Copa Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, ou dos dois, e olhemos para trás e falemos, pô, perdemos pro Corinthians, o Paulistão e a Copa do Brasil, mas foda-se, fomos campeões da Libertadores e ganhamos o Campeonato Brasileiro. Ou ganhamos a Libertadores, chegamos em segundo no Campeonato Brasileiro. Ou perdemos a Libertadores, fomos campeão brasileiro. Que seja apenas um acidente de percurso. É hora de seguir em frente, o Corinthians é passado. Infelizmente, se a gente ficar remoendo, a gente não vai conseguir andar, não vai conseguir olhar pra frente, não vai conseguir ter paz. Eu sei que o Palmeiras é um clube que não existe mar calmo, né? Não existe tranquilidade no Palmeiras. O Palmeiras funciona à base do caos. Mas é preciso o mínimo de estabilidade. Ontem, a coletiva do Abel Ferreira colocou panos quentes nessa situação do Catar. Cara, assim, é um assunto que também... Desculpa, velho. As críticas ao Abel agora, na minha opinião, não quero ser sommelier, se você quiser continuar fazendo e tudo mais. Eu também, se for algo que fuja muito, eu também vou fazer, mas assim, cara, é hora de olhar pro campo. Críticas no campo. Abel não tá conseguindo fazer o time jogar. Abel está conseguindo fazer o time jogar. E eu vejo o Abel tentando implementar um novo esquema de jogo, tentando dar uma cara para esse novo Palmeiras. E é um time que, segundo a própria diretoria, isso informação do Paulo Vinícius Coelho, o PVC, a própria diretoria admitiu que errou na reformulação. E deveria ter feito antes, algo que a gente já falou aqui no canal. E eu não vou ser aqui egoísta de falar que só eu disse isso. Mas eu digo, há um bom tempo, se você me acompanha no Futeboteco, ano passado nos 4 grandes eu falava muito, Palmeiras tem que fazer a reformulação, não pode ficar sendo grato, não pode fazer o que o próprio Corinthians fez, e teve dificuldades de se fazer dos jogadores campeões lá de 2012 e tudo mais. E os caras foram envelhecendo, foram perdendo a performance e foram ficando no clube por gratidão. Isso não pode acontecer. Isso não acontece nem no Real Madrid. Que, repito mais uma vez o exemplo. O Cristiano Ronaldo parou de performar, fazia 50, 60 gols. Começou a fazer 30, que é uma média absurda para níveis sul-americanos, mas para o nível do Real Madrid e do Cristiano Ronaldo é baixíssimo. Mano, passou a fazer essa média, tchau. Obrigado, Cris. Tchau, Benzema, valeu. Casemiro, obrigado. É isso, cara. Clube grande. Clube vencedor, clube com mentalidade, mas o próprio Palmeiras, segundo o PVC, a própria diretoria, capitaneada aí pela Leila Pereira, admitiu internamente que errou no planejamento. Que já era pro Palmeiras estar com seu elenco definido. Afinal de contas, estamos no dia 18 de agosto e ainda tem jogador chegando. Carlos Miguel chegou ontem. Carlos Miguel chegou ontem, já falou como jogador do Palmeiras, relativizou o passado no rival e tudo mais. Kelvin estreou ontem. Ainda falta uma peça que, para mim, é fundamental para definição dessa equipe, que é a camisa 8. O problema não é você ter o Lucas Evangelista, que eu até acho ok para compor o elenco, que mais uma vez foi mal na função que não é a dele, de camisa 8. Não é a dele. Não é a dele. O Palmeiras precisa de um jogador capaz de ganhar disputas e também carregar essa bola até o ataque. Carregar ela um pouco até o flaco, até os extremos, os alas e tudo mais. E não vai ser o Lucas Evangelista que vai fazer isso. Não adianta. Não adianta. Aí vai caber ao Abel, se a diretoria não fizer o seu trabalho de conseguir trazer um camisa 8, que já deveria ter contratado, vai caber ao Abel tentar achar uma solução com outro atleta. Seja o Felipe Anderson, seja o próprio Alan, ou o próprio Martínez e o Aníbal, enfim. O Abel, como fez com o Zé Rafael 23,
ao tirá-lo da camisa 8 e colocá-lo na camisa 5, e o Zé fez talvez a melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras em 23, o Abel vai precisar repetir isso. E vamos torcer para que o Abel acerte. Eu repito aqui, vou torcer para o Abel enquanto ele estiver com a camisa do Palmeiras. Vou criticá-lo quando achar que devo criticá-lo. E ponto final. Isso não me torna um A ou B. Eu não entro nessa polarização babaca que boa parte da torcida do Palmeiras entrou. Que está inviabilizando o debate. Criticar faz parte do jogo. Agora, rotular, minar o debate, cara, isso aqui não. Aqui não. Aqui não. E ontem a coletiva do Abel, mais uma vez falando, pôs panos quentes nessa questão do Catar. Você pode acreditar ou não na palavra dele, nem é esse o intuito aqui do vídeo. Falou sobre a família, minha família decidiu, minha esposa decidiu. Eu só não gostei, algo que me incomodou ali, e aí é uma questão minha, tá? Você pode concordar comigo ou discordar. Eu só não gostei do fato do Abel ler ali uma cartinha, sei lá, alguma coisa. Ele estava lendo em boa parte da resposta à pergunta sobre o pré-acordo assinado com o Al-Sadd do Catar. Ele estava lendo ali e deu a resposta que não sabe se fica. Isso eu acho lamentável. Cara, tem que se decidir, Abel. Se decide logo, cara. Eu vou ficar por isso, por isso. Eu não vou ficar por isso, por isso. E beleza, o Palmeiras não pode ser refém seu. Não pode. O Palmeiras tem que olhar pra frente, como eu tô dizendo aqui. O tema desse vídeo é: precisamos olhar pra frente. Todo mundo, inclusive você. Olha pra frente. Quero ficar, não quero ficar. Porque o Palmeiras precisa se decidir. Já estamos mais do que na metade do mês 8. Tem mais 4 meses pela frente. 3 meses, dependendo. O Palmeiras precisa decidir sua vida já. Se você não vai ficar, correr atrás de um novo treinador para a temporada que vem. Olhar para frente. Se você vai ficar, definir também novos jogadores junto com você para definir o futuro do Palmeiras. Olhar para frente. Não dá para ficar nessa de... não sei se fico esse ano, não sei se saio, quem vai decidir é a minha família. Pô, não dá, cara. Não dá. Chega na coletiva, sem cartinha, e fala pra torcida. Eu vou ficar por isso, por isso, por isso, por isso. E é isso, gente. É isso. Semana tranquila pro Palmeiras. Tranquila em teoria. Afinal de contas, estamos aí a 4 pontos do Flamengo no Campeonato Brasileiro com 2 jogos a menos. Melhor visitante do campeonato. Alguns jogadores voltando a performar bem, como o Everton, que ontem, assim, fez a defesa talvez do campeonato. Num chute a queima-roupa do Joaquim Correa, cara a cara com ele, ele conseguiu fazer uma defesa monumental. Espero que o Everton melhore. Eu vou torcer pra isso. É um goleiro que eu respeito muito, já disse aqui, disse no Pó de Porco. Fico até triste com as críticas que ele recebe, que eu mesmo já fiz. Por quê? Porque ele merece. Porque ele falhou num jogo crucial pro Palmeiras no ano. Um cara que a gente não esperaria que fosse falhar e falhou. Ele não tá no momento bom, mas assim, ontem, e de uns jogos pra cá, pegou pênalti contra o Corinthians e tudo mais. Cara, ontem fez uma defesa espetacular que garantiu a vitória do Palmeiras. Garantiu a vitória do Palmeiras. Logo depois, o Palmeiras faz o gol com o Felipe Anderson numa jogada bem parecida. Vitor Roque, mais uma vez decisivo. Vocês sabem disso, né? O Vitor Roque, até anotei aqui. O Vitor Roque, ele é extremamente decisivo pro Palmeiras nesse Campeonato Brasileiro. Ele já fez 4 gols que garantiram vitórias ao Palmeiras. Gol contra o São Paulo, gol contra o Vasco. 5, na verdade, 5 gols. Gol contra o São Paulo, gol contra o Vasco, gol contra o Atlético Mineiro, gol contra o Fluminense e gol contra o Ceará. Todos 5 gols extremamente decisivos que garantiram a vitória ao Palmeiras. E ontem foi o cara que deu assistência de primeira pro Felipe Anderson fazer o gol. E mais uma vez, pelo que eu vi, li
e ouvir, o Vitor Roque foi um dos melhores em campo, mais uma vez. Então, tá pegando confiança, nitidamente você vê no jogo dele que ele tá confiante. Na Libertadores foi extremamente decisivo também, junto com o Flaco. Então, mais uma vez, Vitor Roque sendo um dos pilares desse novo Palmeiras que vai se formando. Deste novo Palmeiras que o Abel Ferreira vai adaptando as novas peças, tentando um esquema diferente junto com o Flaco, que, assim, me agradou nesse jogo do meio de semana. Lembrando, no segundo tempo, contra o Ceará, semana passada, e contra o Universitário na Libertadores. Felipe Anderson. Bem. Acho que concordo com boa parte da torcida. Precisa adaptá-lo num lugar melhor de campo para ele render mais. Está sendo talvez subutilizado como assistente lateral do Piquerez, cumprindo muito mais uma função tática, e o Palmeiras como time deixando de explorá-lo na sua questão técnica, que ele tem bastante. Isso está nítido já. Precisa explorar, precisa achar um lugar onde essa técnica do Felipe se sobressaia. Flaco Lopes ontem não foi tão bem, mas tá readquirindo a confiança, jogando numa função diferente, onde ele se sente nitidamente mais à vontade. Então acho que o Abel tem que perceber isso também. Colocar os jogadores onde eles se sentem à vontade. Será que o Felipe tá muito à vontade, jogando de assistente de lateral do Piquerez? Ou não seria melhor termos o Felipe como um jogador que possa contribuir para a armação da equipe? Possa contribuir para a construção do jogo? Enfim, fato é, o Palmeiras tem bons números na temporada. Campeonato Brasileiro e Libertadores são as duas frentes que estamos. E ainda não tem um time. Ainda é um time novo, em adaptação, em mudança, com chegada de jogadores. Tem aí a chegada do GFT essa semana, lateral esquerdo, contratado junto ao Rangers, da Escócia. Tem a possível chegada do Enciso, paraguaio de 21 anos, que dizem ser um grande jogador. Confesso que vi muito pouco dele. E também já me deixa um pouco ressabiado o fato dele chegar lesionado. Não chegar pronto para vestir a camisa e jogar. Tem a questão do camisa 8. Vai ser o Enciso? Enciso é talvez, pelo que todo mundo tem dito, é um jogador para jogar mais à frente. Um jogador para construção, para drible, perto do gol. Mas joga também na função de 8. Será que vai ser ele, o 8? São várias lacunas ainda que precisam ser respondidas, preenchidas. Nós já estamos quase em setembro. E mesmo assim o Palmeiras consegue, aos trancos e barrancos, se manter competitivo. E ontem, uma vitória contra uma equipe do G6, né? O Botafogo é o 5º colocado. O Palmeiras conseguiu uma vitória contra um time do G6. Não importa se era o Botafogo misto, mas era o Botafogo que foi melhor durante boa parte do jogo. E mesmo assim, o Palmeiras conseguiu uma grande vitória fora de casa, que o mantém à perseguição de um Flamengo que apresenta algo que o Palmeiras ainda não tem pronto no seu time, que é consistência. O Flamengo do Felipe Luiz pode não ser brilhante, pode não ser exuberante, mas é um time consistente. O Palmeiras tem conseguido resultados consistentes. Mas ainda não é uma equipe que você olha e fala: olha como esse time é sólido, olha como esse time é consistente. É um time em adaptação. É um time em modificação, em reformulação. Então o torcedor tem também que entender isso nesse momento da temporada. Beleza, gente? Panoraminha aí do que foi esse fim de semana do Palmeiras. Acho que analisamos bem. E vamos que vamos. Essa semana falar mais do maior campeão do Brasil. Uma semana, espero que de paz, para que na próxima a gente já comece a olhar para as quartas de final da Libertadores e olhar para esses jogos restantes aí do Campeonato Brasileiro nesse segundo turno, para quem sabe o Palmeiras encaminhar aí mais uma taça do Campeonato Brasileiro, o maior campeão do Brasil, não é isso? Então demorou, gente. É isso, eu volto aqui qualquer hora para falar sobre o Palmeiras. Deixem um like no vídeo, hypem o conteúdo, se inscrevam no canal, comentem. Quero saber a opinião de vocês sobre essa vitória contra o Botafogo, sobre essa questão de olhar para frente, de deixarmos o Corinthians para trás,
Porque senão a gente nunca vai conseguir seguir. E a gente precisa seguir. Beleza, gente? Tamo junto e força aí. Um beijo pro meu pai, tamo junto. E força que vai dar tudo certo. Demorou? Tamo junto, avante palestra e é nóis.